Olá, não é praxe eu gravar um vídeo assim no meio da noite, mas há algum tempo eu já venho meditando sobre isso e ruminando essa palavra, né? Algo que está no meu coração e algo que tá latente em mim. Eu queria hoje falar um pouquinho para você, bem rapidamente, a respeito do casamento. Quais são as minhas convicções a respeito do casamento, embasado na história, na Bíblia, né, na Palavra de Deus, né, e na vida, né, todos os dias e tudo mais. Casamento para mim é algo que acontece no coração de dois seres humanos que se amam, né, e não aquela coisa católica medieval, né, onde as camponesas tinham um dia de princesa para assinar um documento, enfim, e viver aquilo, coisa criada pelos católicos há centenas de anos, né, e até hoje vivida aí. A gente sabe que é uma atitude pagã, né, de fato, né, com costumes pagãos. Se a gente for analisar, né, no detalhe esse critério, Abraão era um impuro, Isaac era um impuro. Imagina só, Isaac, né, no meio do caminho encontra lá Rebeca, corre até encontro dela, pega ela no camelo onde ela estava, coloca ela no camelo dele e voa para casa, ou melhor, para a tenda da mãe dele, lá para a recâmara da mãe dele. E lá na recâmara, no ambiente que é da mãe do Isaac, a Sara, ele possui Rebeca, e lá ele a ama, e, enfim, ele curte esse momento com Rebeca de amor, enfim, de alegria, né, de ser casado. Né? Se a gente for pensar esse padrão aí, até nos tempos de Jesus, né, todos eram impuros. Ou você pensa, ou tem gente que pensa que Pedro teve um dia de casamento evangélico, que Pedro foi lá na igreja, se casou, maravilha e tudo mais. Não, isso não aconteceu. Tem gente que pensa que o cenário de casamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, enfim, era esse cenário de filmezinho medieval, né? De sessão da tarde, com aquelas trombetas tocando, as meninas vestidas, com flores no cabelo, entrando, nananã, nananã, o padre lá, todo oficializando a cerimônia, nananã. Não, isso não existia, não. Isso não existia, né? Visto lá o tempo de Jesus foi convidado para uma festa, para uma bodas lá na Galileia, no lugar onde ele transformou água em vinho, né? E, enfim, e lá também estava havendo uma união de pessoas, tal, uma festa. E como é que era o casamento lá? Tinha um rabino lá fazendo a pregação? Não tinha um rabino pregando, né, oficializando esse casamento diante de Deus e tal. Não, o que tinha ali eram pessoas muito alegres, festejando. O que tinha ali eram pais e mães abençoando os seus filhos e dizendo para eles: olha, que o Senhor abençoe, que seja bendita essa relação diante de Deus, o nosso Deus de Israel. Era isso que tinha lá na ocasião. Não tinha o cara do cartório lá assinando papel e tudo mais. Não tinha isso. O que tinha lá era coração, amor de fato, pessoas que se amavam. E porque se amavam, elas estavam compartilhando daquele momento com as outras. Era isso que tinha lá. O que estabelece o casamento é aquele quem Deus uniu. E Deus só une aqueles que se amam. E aqueles que se amam não devem ser separados e nem julgados por ninguém quer que seja, a não ser pelo próprio Deus.
Outro ponto de atenção também é para que não se tente casar quem nunca se amou, né? E aquele que encontrou a sua pessoa, encontrou na outra pessoa o amor de verdade, que case, mas a respeite e não traia, porque é disso que se trata o Novo Testamento. É disso que Jesus fala, é disso que se trata o Evangelho também. É importante que se tenha consciência de que Deus não é dono de cartório, gerente de casamento, dono de buffet, de festa, cerimonialista, né? É importante a gente ter isso dentro da gente, que Deus não é esse cara. Não é o cara que fica esperando você chegar com um papelzinho para dizer que você está casado. Não é o cara que fica esperando a festa acontecer para que você seja casado. Porque se você acredita nesse Deus, saiba que você acredita num Deus muito pequeno. Esse não é um Deus que nos ama. Esse não é um Deus. Na história, tiveram pessoas que se casaram em cavernas, em grutas, em casa, nos lares, diante dos pais, né? E até sozinhos, que disseram diante de Deus: ó Deus, estamos aqui diante do Senhor, a gente se coloca em amor diante do Senhor, colocamos nosso coração para o Senhor, que o Senhor faça parte dessa união, e enfim, e são pessoas casadas que vivem até hoje, inclusive debaixo do Evangelho. E o que passar disso é uma inverdade, porque não há ninguém que, conhecendo a Bíblia, a história do Evangelho, a história do cristianismo, a história do judaísmo, vá concordar com uma ideia pagã dessa, que precisa ter uma autoridade para fazer isso. Está na história, é só ir lá e ver. A igreja quer de fato controlar, a gente sabe disso, né? E considerar pagão e amigado, né? Aquele que não é casado debaixo do seu jugo, debaixo da sua autoridade, debaixo da sua mão. Mas e Deus? Quem é Deus nessa história? O que faz o casamento não é o padre, o pajé, o cartório, o pastor. Não é isso que faz o casamento. O que faz o casamento é a intensidade, é o amor, a compaixão, a cumplicidade, a união, o companheirismo, enfim, todos esses adjetivos que são difíceis da gente absorver, mas é isso que faz o casamento cotidianamente. É disso que é feito o casamento. Bom, enfim, se você tiver a fim de casar numa igreja, na praça, na praia, se tiver que chamar o pastor Y, o padre X, o pajé Alfa, enfim, faça isso. Mas faça isso com a convicção no seu coração, sem peso. Faça isso orientado pelo Senhor, sem ser forçado por ninguém, nem por nenhuma instituição. Tenha liberdade de casar em amor com a pessoa que você ama, com a pessoa que você quer ficar o resto da sua vida. Em liberdade. E ame esse homem, ame essa mulher, enfim, pelo resto da sua vida. E se eu tivesse que deixar um conselho para você, eu diria para que você viva cada dia da sua vida pela misericórdia e pelo amor de Deus. Só por eles, viva por eles. Eu desejo a você uma excelente semana, que Deus abençoe e que o Senhor Jesus possa morar dentro do seu coração. Fique com Deus.